E aí, sobreviventes, sentiram a falta do vídeo de sobrevivendo ao sistema? Ah, eu também senti falta de fazer, mas na verdade estava me preparando para poder falar de uma forma bem simples, que possa você entender de uma forma básica e não de uma forma assim bastante minuciosa, onde hoje estarei falando a respeito de lâminas. Sobrevivendo ao sistema. Se você pudesse escolher um tipo de canivete para você levar consigo mesmo na área rural, para andar no meio do mato, num camping ou como autodefesa, você saberia qual canivete você compraria? Não sei. Neste vídeo você vai ver que eles têm algumas diferenças entre o ação simples, o automático e o semi-automático. O ação simples é isso aqui, que basicamente você já deve ter visto muitas pessoas usar, pessoas de idade, idosos, eles usam na área rural, ou como um meio de ferramenta, ou algo referente para fazer cortes, ou por exemplo fazer cigarros. Meu pai ele fazia o famoso paieiro, por isso que o nome desse canivete que ele é conhecido como pica-fumo. Já esse outro aqui de ação simples que eu tenho na minha mão, ele é o famoso canivete de boiadeiro. Ele acaba sendo pontiagudo para facilitar fazer perfurações no couro, nas celas ou nos arreios, para poder consertar quando não consegue chegar a um determinado local para fazer o conserto, e faz ali mesmo no meio do caminho ali. Esse outro que eu possuo aqui de ação simples, ele é um pouco maior, onde ele acaba tendo auxílio também de duas mãos para poder abrir. Só que esses dois aqui na minha mão, ele acaba sendo muito mais seguro do que esse daqui. Por quê? Que quando você abre esse tipo de canivete, ele acaba sendo perigoso no momento que você vai usar, que ele pode vir a se fechar sobre seus dedos. Eu mesmo já me acidentei com um canivete desse daqui. Já esse daqui, uma vez ele aberto, ele não fecha-se contra os seus dedos mais, porque ele tem uma trava de segurança, como vocês podem observar aqui. Você precisa apertar ela para a lâmina se fechar. Quando você abre e dá o clique, fecha, ele abre, então somente apertando aqui para poder fechar. Só que esse canivete aqui, ele acaba sendo mais versátil do que esses dois que eu tenho aqui de ação simples, porque ele tem três formas de você abrir. Ou você abre com a sua mão assim, com duas mãos, ou você puxando do seu bolso, ou mesmo abrindo com o auxílio de uma só mão. Esse também é um canivete de ação simples, que você já deve ter visto em muitos sistemas de ação. Uma vez acionada essa trava aqui com o auxílio de um dedo, você consegue abrir ele facilmente e rápido, porque ele é um canivete de autodefesa, o famoso butterfly. Eu tenho aqui comigo também três canivetes que é conhecido como canivete do apocalipse. Esse você já viu, eu tenho certeza disso, o famoso canivete suíço. Ele possui várias funções dentro desse canivete, desde uma lâmina até uma chave de fenda aqui. Eu já vi desse daqui que tem 21 ferramentas dentro de um só canivete. Ele é bem grosso de você poder segurar na mão. Esse aqui só tem 11. Tem o famoso mini multitool ou multitool, que com uma vez ele aberto, ele se transforma em um alicate bastante versátil, que também possui algumas ferramentas dentro dele. Esse daqui já é mais utilizado para camping, porque ele tem garfo, ele tem colher, tem lâmina, você consegue separar ele, onde você pode até mesmo fazer o uso para duas pessoas. Se um quer comer com garfo, pode comer com garfo. Se quiser comer com a colher, também tem a colher. Esses canivetes que eu mostrei para você, todos eles são de ação simples, onde você precisa ter o auxílio de duas mãos para poder abrir. Esse canivete você já deve ter visto em filme, que ele é um canivete retrátil. Uma vez que você aciona esse botão, a lâmina sai para fora. É um canivete também de autodefesa, onde ele possui aqui um quebra-vidros. Já outro que eu possuo que é automático é esse canivete, só que ele acaba sendo bastante seguro quanto a esse daqui, porque ele tem uma trava de segurança. Uma vez que você aciona essa trava aqui, seja para baixo ou para cima, se você deixar ele para baixo, ele não vai abrir. Se você acionar para cima, quando você apertar esse botãozinho aqui, facilmente ele vai se abrir sobre sua mão. Depois você tem que puxar essa travinha para poder ficar seguro em sua mão. Esse é o famoso canivete automático. Você, uma vez acionar o botão, ele abre-se sozinho. E finalmente vamos falar aqui do canivete semiautomático. Que diferença que tem esse canivete semiautomático para um automático? Bem, esse também ele pode abrir com o auxílio de duas mãos. Uma vez aberto ele não se fecha facilmente, porque você precisa destravar aqui onde está o meu dedão para poder fechar novamente. Só que ele acaba sendo muito versátil e eficaz, porque tem esse pino aqui atrás da lâmina, tá vendo só? Olha lá.
Quando você aperta aqui, ele abre sozinho. Então ele não tem o problema de estragar isso daqui, ele acaba sendo muito eficaz. Além de ele ter um quebra-vidros, que serve para poder, caso tenha um acidente, você poder estourar um vidro com esse pino que tem aqui, ele também tem o famoso corta-cintos de segurança em caso de um acidente. Se você for salvar uma pessoa uma vez que o cinto está travado, você não vai enfiar uma faca para poder cortar ali o cinto, porque você pode cortar a pessoa se ela estiver em momento de pânico. Então por isso que tem esse modelo aqui com a lâmina aqui dentro, onde você leva até a barriga da pessoa e ali no cinto você puxa e ele corta. Outro aqui também ele é semi-automático, só que ele não é um canivete simples, ele é um canivete de combate, onde você tem um auxílio, você colocar o dedo aqui, você apertando aqui uma vez ele abre. Por que ele tem essa lâmina recurva? Ele é o famoso carambite. Ele não é para poder furar, ele é para poder fazer corte. Por isso que tem esse formato como se fosse a unha de um tigre, uma unha de uma onça. Ele é usado mais para combate, autodefesa. Então ele acaba não servindo para você usar em camping ou qualquer outro tipo de trabalho que não seja para combate. Mas e aí, será que é proibido portar um canivete no Brasil? Essa pergunta é de $1 milhão e a resposta é um pouco mais complexa do que um simples sim ou não. A regra geral é que não existe uma lei federal que proíbe expressamente o porte de qualquer canivete ou faca. E é aí que entra um grande problema, é que nunca existiu uma licença específica para porte de armas brancas, como facas e canivetes, no Brasil. A licença que a lei menciona é para armas de fogo, que hoje são reguladas pelo Estatuto do Desarmamento. Por muito tempo houve o entendimento de que se não existe uma licença para portar uma faca, então não se pode punir se eu portar uma faca. A punição ela não é válida, mas a potencialidade lesiva da arma branca deve ser avaliada com base nas circunstâncias do caso concreto, levando em conta a intenção, o elemento subjetivo do agente. Então isso significa que não é o simples porte que é o problema, mas é a intenção e o contexto. Portar um canivete, por exemplo, para o uso no trabalho, o lazer, abrir caixas, cortar frutas, etc., geralmente não será um problema. Agora, se você portar um canivete com a intenção de ameaçar ou agredir alguém, aí se torna um problema. De repente você está no ponto de ônibus e a mulher fala: ai meu Deus do céu, o cinto aqui está apertando meu menino. Aí você vai lá e arranca o canivete, deixa que eu resolvo, minha senhora. Ou de repente você está dentro do mercado e pega uma laranja e arranca o canivetão para descascar lá dentro do mercado. Tu já imaginou você numa festinha de crianças, de repente alguém diz: meu Deus, seria a faca de cortar o bolo. E você diz: não se preocupe, com minha faca do ramo eu corto. Obviamente, se você ficou com desejo de ter um canivete desse aqui, ou qualquer que seja que eu apresentei, você tem que ter bom senso também. Não vai sair mostrando para todo mundo ou usando em qualquer lugar também. Ele é um ótimo item de sobrevivência, um ótimo item como ferramenta, um ótimo item também como meio de você poder usar como autodefesa. Espero que vocês tenham gostado e na próxima vez estarei falando para vocês, abordando outro tema referente a lâminas de facas, como também de facão. Até a próxima, sobreviventes, ao Sobrevivendo ao Sistema. Sobrevivendo ao Sistema.